Olá, gente! Meu nome é Elaine Binder e hoje eu vim aqui para fazer junto com vocês uma bolsa bem linda. Vocês vão ver o resultado final dela, fica incrível. E para fazer essa bolsa, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Fio náutico de 4 milímetros, tá? Esse aqui é na cor terracota. Um kit de couro, que é confeccionado pela Dalu Machado, tá aqui, tá? E é lindo, gente. Olha, é num couro de crocodilo, maravilhoso. Super bem acabado, olha, coisa mais linda. E vem junto uma alça de ombro, tá? Tem essa alcinha de mão e essa alça de ombro. Nós vamos precisar de agulha para crochê, obviamente, tá? Essa aqui que eu tô usando é de 4 milímetros, mas aí vocês vejam a agulha que mais se adequa ao ponto de vocês, tá? Nós vamos precisar também de marcadores, tecido para forrar, tela para estruturação, eu vou ensinar vocês a usar essa tela nessa bolsa, isqueiro para arrematar o fio, agulha, linha e tesourinha pra gente forrar, tá ok? Vamos então ao vídeo? Vamos dar início à nossa bolsa fazendo 24 correntinhas, tá? Na verdade 25 que nós vamos precisar de uma para virar, tá? E eu introduzo a minha agulha aqui por debaixo do meu fio, já faço o meu primeiro ponto, dessa forma, olha. Coloco a agulha aqui por debaixo do fio, tá? Assim. Dou uma voltinha e puxo para fazer a minha primeira laçadinha. Isso já vai contar como um ponto, tá? E aí eu vou continuar. Eu vou fazer 2, 3, 4, até fazer 25, que na verdade nós vamos trabalhar com 24, tá? Façam aí. Finalizei aqui as correntinhas. Eu fiz 24 pontos. Como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de mais um pra virar. Então eu vou fazer aqui o meu 25º, tá? Mas a gente vai trabalhar com 24. E nós vamos fazer da seguinte forma, um pouquinho diferente do que o pessoal faz. Geralmente o pessoal volta essa carreira de correntinha introduzindo a agulha no meio da correntinha, tá? E fazendo ponto baixo. Nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos introduzir a agulha atrás dessas correntinhas, ó, a parte da frente, aqui atrás. Nessa parte de trás tem um nozinho. Não sei se vocês conseguem identificar daí, ó. Parte da frente, parte de trás. E o nozinho tá aqui, tá vendo? E nós vamos introduzir a agulha por debaixo desse nozinho, aqui, ó, para poder fazer o nosso ponto baixo, dessa forma, ó. Aqui, introduz, puxa, soltou, opa, puxa o fio, faz um ponto baixo. Novamente, no nozinho, introduz a agulha por debaixo do nozinho, puxa e faz um ponto baixo. Mais uma vez, passa por baixo dele, puxa e faz um ponto baixo. Novamente. Gente, se vocês conseguirem identificar esse nozinho na parte de trás das correntinhas, ó, vocês vão fazer de uma forma muito tranquila, porque é muito fácil de fazer, tá? E aí vocês vão fazer assim por toda essa carreira, tá? Até chegar no 24º ponto, que é a quantidade de pontos que nós vamos trabalhar. Façam aí. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, tô no penúltimo ponto, ó, vou fazer com vocês, tá? Peguei aqui no nozinho, fiz meu ponto baixo, agora eu vou pro último ponto. Esse último ponto, gente, ele fica folgadinho mesmo, tá? Que é aquela primeira correntinha que a gente fez lá no início, mas não tem problema, depois ele se ajeita, tá? Aqui, ó, a parte da frente, a parte de trás, o nozinho tá aqui. Então, eu vou introduzir aqui no nozinho, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, assim, tá? E olha como fica perfeito, gente. Eu adoro essa forma de trabalhar. Olha como a correntinha na parte de baixo fica linda e na parte de cima também. Olha, eu adoro essa forma de iniciar os trabalhos. E agora, nós vamos fazer ponto baixo duplo, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai voltar essa carreira fazendo esse ponto baixo duplo. Nós vamos iniciar o nosso ponto fazendo uma correntinha pra subir, tá? Fiz aqui a minha correntinha, eu vou virar o meu trabalho. Nós vamos trabalhar, gente, fazendo ponto baixo duplo. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Vocês vão sempre trabalhar dessa forma. Pegando na alcinha de trás da correntinha de cima e na alcinha de trás da correntinha de baixo, tá? Só vocês identificarem aí, ó, aonde que tá a alcinha de trás da correntinha de vocês. Então, eu tenho aqui a minha correntinha e tenho aqui a alcinha de trás. Aqui embaixo eu tenho a minha correntinha e tenho aqui a alcinha de trás. Então, vai ser sempre assim. Alcinha de trás da correntinha de cima, alcinha de trás da correntinha de baixo. Puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Novamente, fiquei com a minha laçada na agulha. Venho aqui na minha correntinha, ó, alcinha de trás, correntinha de baixo, alcinha de trás, ó.
é como se a gente ficasse com 3 laçadas na agulha, tá vendo? E aí, ó, puxa o fio e faça um ponto baixo. Novamente, alcinha de trás, alcinha de trás. Puxo o fio e faço um ponto baixo, ó. Novamente, tá? Ó, alcinha de trás, opa, alcinha de trás e alcinha de trás. E tem que ser sempre retinho, tá, gente? Se eu peguei na alcinha de trás dessa correntinha aqui, eu tenho que pegar retinho na correntinha de baixo, tá? Porque senão vai ficar torto o trabalho. Então, ó, puxei aqui o meu fio e fiz o meu ponto baixo. Parece difícil, gente, mas não é. Quando vocês pegarem o jeito, vocês vão ver que vai ficar bem legal. E também no início parece que não vai dar certo, porque fica um ponto por cima do outro e fica esquisito. Mas depois vocês vão ver que vai ficar muito legal, ó. Mais uma vez, alcinha de trás, alcinha de trás. E aí, ó, puxo o fio aqui e faço um ponto baixo. Chegando aqui no final da nossa carreira, olha como fica, ó, um ponto sobre o outro, tá vendo? Fica muito legal. Então, aqui no finalzinho, para não errar, lembra aquela correntinha que a gente fez para voltar, que foi a 25ª no início da nossa carreira? Lá do nosso trabalho? Então, ela não conta, tá, gente? Não tem que prestar atenção nisso para não errar. Vocês têm que fazer até a 24ª. É só vir contando que vocês não vão errar. Então, assim, ó, na 24ª, introduz a agulha na alcinha de trás da correntinha de cima e depois na alcinha de trás da correntinha lá de baixo, ó. Identifiquem aí para vocês não errarem, tá? Assim, ó, eu tenho que ficar como se eu tivesse 3 laçadas na agulha. E aí eu puxo o fio e faço um ponto baixo. Dessa forma. E vai ficar desse jeito. Assim, olha. E aí, novamente, vamos fazer uma correntinha, desculpa, para subir. E, novamente, nós vamos pegar na alcinha de trás da correntinha de cima e da correntinha de baixo. Só que agora a correntinha de baixo a gente não vai mais conseguir ver, né? Porque tem um ponto agarrado nela aqui do outro lado. Então, a gente só vai conseguir ver a alcinha que sobrou do que sobrou que a gente fez do outro ponto. Lembra que dessa carreirinha que a gente estava pegando numa alcinha de trás? Então, ela sumiu aqui. Sobrou só essa daqui. Então, nós vamos trabalhar nessa alcinha que sobrou. E aí, vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem, tá vendo? Porque só tem essa alcinha. Aí, aqui em cima, sim, nós temos a correntinha completa. Nós vamos pegar na alcinha de trás dela e nessa alcinha aqui que sobrou da correntinha de baixo, tá? E aí, vamos fazer ponto baixo novamente, ó. Alcinha de trás e alcinha lá embaixo que sobrou. E sempre atentando, gente, para fazer retinho, tá? Para não comer nenhum ponto, não pular ponto. Tem que prestar atenção nisso. Ó, correntinha aqui, alcinha lá embaixo, aqui. E faço o meu ponto baixo. Mais uma vez, alcinha de trás aqui, alcinha do ponto lá de baixo e faço meu ponto baixo aqui. Tá? Eu vou fazer isso durante toda a minha carreira até chegar aqui no final. E aí, gente, ele vai ficar assim, olha. Olha que coisa mais linda que fica. Olha isso. Fica perfeito. Por que eu falei pra vocês que é ponto baixo duplo? Porque é um ponto por cima do outro. É exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá fazendo um ponto por cima do outro. Então, vai dar uma estrutura. A gente chama de ponto baixo estruturado, porque ele se estrutura. Fica um trabalho mais durinho, entendeu? E o visual fica bem bonito, né? Então, aqui, ó, como a gente vai fazer um por cima do outro, ele vai se estruturando, né? Um vai agarrando no outro aqui e vai se estruturando. E aí, vai ficar desse jeito aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a contagem das carreiras. É bem simples, tá, gente? Como eu falei pra vocês, esse ponto, ele é um ponto baixo estruturado. Por quê? A gente faz uma carreira, depois a gente volta meio que abraçando essa carreira que a gente fez. Então, ele meio que se estrutura, porque ele fica meio que preso ali, sabe? Então, ele fica estruturado. Então, a gente faz uma carreira e volta por cima dela. Então, é como se fosse 2 carreiras. Então, a gente pode contar da seguinte forma. Ou a gente conta de uma em uma e depois multiplica por 2, ou a gente conta de 2 em 2, tá? E a gente vai ter como base o nozinho, porque é o nozinho que identifica que a gente fez uma carreira e depois a gente voltou abraçando ela. Então, a gente vai contar os nozinhos. Eu tenho que ter a mesma quantidade de nozinhos em carreiras desse lado, eu tenho que ter desse outro lado também, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 24 carreiras, porque eu tô multiplicando por 2. Ou vocês contam de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, que vai dar 24,
tá? Então, eu tenho que ter 12 carreiras de nozinho aqui, que é a quantidade certa para que fique desse tamanho. Então, eu tenho 12 aqui. Desse outro lado, eu também tenho 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Esse lado aqui, ó, você vai chegar no finalzinho aqui, não vai ter nozinho nessa carreira, tá certo, tá? Porque essa carreira aqui é a carreira do outro lado. Então, tem que ter 12 aqui e 12 aqui, tá? Eu vou passar as medidas também em centímetros pra vocês. Ó, a peça depois de pronta, né, sem estar estruturada com a tela, ela fica de largura, ela fica com 19,5, tá? Não chega nem a 20, é 19,5, ó, tem o zero aqui, 19,5 de largura por... Vou botar o zero bem aqui, ó, certinho, na última carreira, por... Não tô enxergando, agora sim, 13 centímetros de altura, tá? Então, ficou aqui, quanto que eu falei mesmo? Já esqueci. Aqui, 19,5 de largura por 13 de altura, tá? Agora, nós vamos estruturar essa peça aqui. Tô aqui com a tela, gente, para estruturação, mas antes de começar a estruturar, eu queria passar uma dica para vocês, para ficar um acabamento bem legal. Antes de começar a estruturar, tá vendo essas pontinhas aqui? Peguem essas pontinhas e dê uma pequena arredondada nela, assim. A minha tesoura não tá muito boa, porque ela tá meio cega, mas se vocês tiverem uma tesoura boa, vai ficar legal. Aqui, ó, só pra não ficar pontuda e na hora de prender a tela, não ficar a ponta aparecendo do outro lado do crochê, entendeu? Aí só façam com cuidado, que é pra não cortar o quadradinho, tá? Que senão depois vocês vão ficar com dificuldade de prender esse quadradinho. Então, é só pra arredondar mesmo, fazer esses arremates assim, ó, deixar as pontinhas arredondadinhas, tá vendo? Assim, façam em todas, porque aí depois o acabamento fica melhor quando prender no crochê, tá? Vamos prender ela agora no crochê, vou mostrar pra vocês. Vamos estruturar agora a nossa peça, tá? E nós vamos estruturar da seguinte forma. Os marcadores que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, do material que a gente ia precisar pra fazer a bolsa, é pra fazer o seguinte, é pra prender essa tela aqui na nossa peça, que é pra ela ficar bem retinha, pra gente não ir prendendo ela torto, né? Porque você vai fazendo o crochê, automaticamente a tela pode sair do lugar, enfim, e aí acaba ficando torto. E aí, colocando os marcadores, assim, que na verdade agora eles não são marcadores, eles são prendedores, fica mais fácil, né? Fica um trabalho mais bonito, enfim, e a probabilidade de sair torto é bem pequena. Então, prendam aí, que eu vou prender a minha tela aqui. Pronto, gente, prendi já a minha tela aqui, tá? Agora nós vamos começar a prender ela de verdade no crochê. Nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar o meu fio, que tá aqui, que eu cortei, né? Depois tem que arrematar esse pedacinho aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente arremata. Aí vocês vão fazer assim, ó. Lembra da última carreira que eu falei pra vocês? Que a gente ia depois esconder ela fazendo uma carreira de ponto baixo. Ela tá aqui, ó. Foi a última que nós fizemos, pegando as duas alcinhas. E aí, a gente teria que continuar pegando a alcinha novamente, né? Pra poder esconder essa carreira. Mas nós não vamos fazer isso porque pra gente já tá ótimo esse tamanho. Mas ela não pode ficar aparente assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui, prendendo a tela e no mesmo tempo escondendo essa carreira que ficou aqui por terminar, né? Porque a gente não vai mais fazer o crochê nela. Então, aqui, ó, introduzi a minha agulha, puxei o meu fio, faço o meu primeiro ponto baixo aqui, ó, assim. Eu vou pegar na alcinha de baixo aqui, ó, e vou introduzir por dentro do crochê aqui. Vou sair lá do outro lado da tela, já vou prendendo esse fio inicial aqui, né? Que é o fio que eu iniciei o trabalho. E aqui, ó, vou puxar pra fazer um ponto baixo, ó. E aí, eu vou fazer toda a volta desse trabalho aqui com ponto baixo, normal, tá? Aqui, ó, novamente, eu introduzo aqui no meio dos dois nozinhos, tá vendo? Aí, a minha agulha vai sair aqui atrás da tela. Não tem um lugar certinho pra sair não, tá, gente? O que vocês têm que respeitar é aonde vocês vão introduzir a agulha, que é pra ficar retinho. Então, vai ser sempre entre os nozinhos. Aí, aqui atrás, se sair no mesmo quadradinho, se sair no quadradinho da frente, não tem problema, tá? Não precisa seguir uma regra aqui atrás, não. Só precisa seguir a regra lá na frente. Então, aqui... Opa, peraí, que eu acho que eu puxei fio demais. Novamente, aqui.
Introduzi aqui, saiu aqui atrás, puxei o meu fio e fiz um ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Esse ponto baixo ficou meio larguinho, né? Vamos desmanchar pra ficar bonitinho aqui? Deixa eu ajustar ele aqui. Aqui, pronto. Aqui, tá? Novamente, ó, vou introduzir aqui entre os dois nozinhos, vou sair com a minha agulha lá atrás, vou dar a laçada e vou puxar. E vou fazer o meu ponto baixo aqui. Continuando aqui, ó, já tirei o marcador que tava aqui, tá? Que é pra poder dar continuidade. E aí, ó, é só isso, gente. Fazer ponto baixo, prendendo a tela do outro lado, tá? Aí introduz a agulha, faz um ponto baixo, ó. É só introduzir a agulha entre os dois nozinhos e fazer o ponto baixo. E aí vai ficando com esse acabamento aqui, ó, bem legal, ó, assim. Façam toda essa carreira aqui, que aí eu volto pra gente dar continuidade aqui. Terminei aqui a minha carreira de ponto baixo, ó, fiz ela toda, prendi ela todinha aqui, a tela todinha aqui atrás, tá? Agora, nessa parte aqui, a única diferença vai ser que eu vou botar 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Em todas as pontas, em todas as quinas desse quadrado meio retângulo, nós vamos colocar 2 pontos baixos, que é pra fazer como se fosse uma curva, tá? Então aqui eu vou botar mais um, aí vou vir fazendo ponto baixo aqui, boto 2 aqui, faço mais ponto baixo aqui, boto 2 aqui e subo aqui fazendo ponto baixo e boto 2 aqui. Na verdade eu vou botar mais um só, porque eu já fiz um aqui no início, né? Vou botar mais um. Então é só vocês fazerem assim, gente, aí fazendo ponto baixo nela toda, prendendo a tela, tá? E colocando 2 pontos baixos em cada quina, que é pra ficar ele arredondadozinho, tá bom? Façam aí que eu vou fazer aqui. Terminei aqui de prender a tela, olha, fiz a parte de cima, aí coloquei ponto baixo aqui nas partes de baixo, nas laterais, e aí ficou bem presinha a minha tela. Agora uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre as laterais. Vocês vão sentir uma certa dificuldade de colocar os pontos baixos aí nas laterais, tá? Mas aí vai ter que ir com jeitinho, gente. Introduz a agulha, vê onde vai sair, vai estar um pouco mais apertado mesmo, tá? É com jeitinho mesmo. E aí, tenta colocar a mesma quantidade de ponto desse lado do outro lado também, tá? Que é pra não ficar um excesso de ponto ou sobrando ponto de um lado ou do outro, tá? E aí não tem uma regra, gente. Vocês vão no olhômetro mesmo, tá? Porque como é ponto baixo estruturado, fica um por cima do outro, né? As carreiras ficam uma por cima da outra. É difícil você colocar a quantidade certinha ali do lado, né? Porque eles estão muito juntinhos, muito apertado. Então fica mais difícil. Mas vocês vão olhando, coloca um, aí vê se tá sobrando, e aí coloca mais um. Vai fazendo e sentindo como é que tá o crochê, né? Se sentir que tá muito apertado, coloca mais pontos. Se sentir que tá frouxinho, tá ficando embabadado, diminui a quantidade de pontos. E aí conta, né? Pra ver se vai dar certo de um lado, do outro. E aí vocês vão avaliando, tá? Ver qual é a melhor maneira, o que vocês acham. Pra poder ficar bem certinho, tá? E aí a tela fica dessa forma aqui, ó, bem presinha, tá bom? Agora nós vamos finalizar e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E a gente vai finalizar assim, ó, vai puxar esse fio pra cá, eu já cortei o fio, tá? O fio que vem do novelo, que é esse fio que vai prender essa parte aqui no couro, tá? E aí puxa todo esse fio até o final dele, tá? Deixa uma quantidade boa, gente, de fio, que é pra não precisar emendar, tá? Na hora que for prender essa parte aqui lá no couro. Então puxa tudo até o final. Finalizei aqui, puxei tudo, eu acho que deu uma exagerada na quantidade de fio que eu deixei sobrando, né? Mas é porque eu não gosto de ficar emendando o fio, sabe? Pra terminar o trabalho. E aí eu deixo uma quantidade grande, só que eu acho que eu dei uma exagerada. Mas tudo bem, vamos lá. Aí pronto, puxei tudo. Agora eu venho aqui, ó, na cabecinha do ponto da frente aqui. Introduzo a minha agulha. Venho com o fio, passo por debaixo. Aqui. E aí puxo tudo novamente, tá? Porque ele tem que sair todo lá do outro lado. Feito isso, puxando tudo para o lado de cá, nós vamos jogar ele aqui em cima, tá? Que nós vamos fazer como se a gente estivesse fazendo um ponto por cima aqui para ficar igualzinho, tá? A gente chama do fechamento perfeito, né? Que a gente imita como se fosse um pontinho. Então aqui, ó, jogo aqui em cima, venho aqui atrás, nesse nozinho aqui, ó, tá vendo? Eu introduzo a minha agulha aqui, é um pouquinho difícil mesmo porque é apertado, mas puxa assim que vocês conseguem. Aí introduzindo o nozinho, venho aqui, ó,
nessa parte de trás aqui do ponto, aqui, ó, sai com a agulha na frente dele, tá? Pego o fio, jogo aqui em cima, como eu tinha feito anteriormente, laço e puxo aqui. E aí, novamente, jogo todo o fio lá pra trás. Pronto, gente, agora realmente tá finalizado, tá? Aqui, ficou assim. E aí o fio que tá sobrando, né? A quantidade imensa de fio que tá sobrando tá aqui. E agora nós vamos forrar essa peça. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra forrar. Aqui, gente, o forro não tem mistério, olha. É só cortar um pedacinho de tecido maior do que a nossa peça, né? Deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó, aqui, tá vendo? Ela tá maior. Não dá pra ver, né? Vou botar por cima pra vocês verem aqui, ó. Ó, ela tá maior, tá vendo? E aí, depois é só dobrar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Vou colocar a peça aqui, vou vir com o tecido aqui em cima e vou vir alfinetando. Vou jogar aqui pra dentro, vou alfinetar, vou fazer isso em todos os lados e depois eu vou vir costurando com a agulha de mão, tá? É simples assim. Pra forrar essa parte, pra forrar essa bolsa é bem fácil, porque como ela é feita por partes, né? Dá pra gente forrar as duas partes. Essa aqui e a outra parte que a gente ainda vai preparar também, tá? Vocês vão ter que ter duas partes dessa daqui, obviamente, né? Apesar de eu não estar falando sobre isso, mas vão ter que ter duas partes, porque essa bolsa ela tem a parte de trás e a parte da frente. É só vocês fazerem duas partes dessas daqui, fazer com as mesmas medidas, né? A mesma quantidade de ponto. E prender a tela também. Mas eu já mostro a outra parte prontinha pra vocês aqui, forradinha também, pra gente começar a colocar ela no kit de couro, tá? Eu vou forrar, vou preparar a outra parte e volto pra gente já finalizar a nossa bolsa, tá ok? Já estou aqui com as duas partes da nossa bolsa pronta. Olha, já deixei aqui o fio, né, o excesso, pra poder prender na parte do couro. Né? Então, assim, ó, forradinha, tá vendo? As duas partes. E agora, nós vamos preparar a parte de couro para receber essa parte aqui da bolsa, né? Eu já fiz um lado aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui desse outro lado, tá? E aí fica um acabamento bem lindo. Isso aqui depois a gente vai arrematar, tá? Fica um acabamento bem bonito. Depois dela pronta, vocês vão ver como é que essa finalização aqui de ponto baixíssimo dá um toque final, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar pela parte de baixo, tá? Desse kit de couro aqui, ó. Ele tá aqui, diga-se de passagem, lindíssimo, né? Ó, aqui. E aí, nós vamos pegar essa parte aqui de baixo, deixa eu virar aqui. E o nosso fio que tá aqui. E aí, nós vamos fazer também o seguinte, nós vamos trocar a agulha. Aqui eu tô com uma agulha de 3 milímetros, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é uma agulha de 3 milímetros, porque a de 4 ela tem a ponta um pouco mais grossa, né? E aí fica mais difícil de passar aqui no furinho, tá? Então, eu peguei uma de 3 pra facilitar a vida. Se vocês conseguirem fazer com a de 4, ótimo, tá? Mas eu recomendo botar uma agulha, fazer com uma agulha mais fininha. E aí nós vamos fazer assim, ó. Introduz a agulha, coloca o fio na ponta da agulha e puxa, tá? Vai sobrar uma pontinha aqui dentro, tem que sobrar mesmo. Deixa uma pontinha de uns 10 centímetros aproximadamente, porque essa pontinha aqui vai fazer, ela vai ser o último ponto da gente, tá? Depois vocês vão entender por quê. Então, deixa de aproximadamente 10 centímetros, já tá ótimo. E aí, deixa essa pontinha sobrando, pega o fio que vem do novelo e começa a trabalhar com ele. E essa pontinha, ela vai ficar aqui dentro sobrando, ó, aqui, tá? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Introduz, puxa, e é só ponto baixíssimo, gente. Opa, vamos ajeitar aqui, que afrouxou. Peraí, introduz aqui, puxo. E ó, ponto baixíssimo, tá? Aqui. Ó, é assim que vai ficar. E a partir daí, começa a fazer da mesma forma sempre, tá? Até terminar. Essa parte aqui toda do couro, ó. Tá vendo? Com a agulha mais fina, eu já tenho dificuldade um pouquinho de puxar. Então, eu acho que vocês, se vocês usarem uma agulha mais grossa, vocês vão ter uma dificuldade grande mesmo, tá? Então, peguem aí uma mais fininha e façam esse tipo de ponto aqui, que é chamado de ponto baixíssimo, ó. Por toda a extensão do couro, tá? Evita fazer esse ponto baixíssimo muito apertado, porque senão vai ficar repuxando o couro, tá? Então, ele tem que ficar de uma forma de que
o ponto fique certinho no espaço entre um buraquinho e outro. Não pode ficar muito curtinho aqui, muito perto da agulha aqui, não pode. E também não pode ficar muito frouxo, tá? Vocês têm que, quando puxar a laçada, vocês têm que fazer de uma forma, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Puxei a laçada, vocês têm que trazer ele de uma forma que ele fique certinho aqui, sem você precisar fazer força com a agulha. Ele tem que ficar frouxinho aqui e pegar o outro ponto ali, a outra laçada lá, tá? Assim, ó. Tá vendo? Que aí fica um trabalho bem legal e não fica repuxando e também não fica frouxo, né? Os pontos. E é isso, gente. Vocês vão fazer isso durante essa parte de couro aqui, tá? Até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui nesse penúltimo ponto, eu volto pra fazer com vocês. Fiz aqui o meu penúltimo ponto. Agora eu vou fazer o último com vocês, tá? Como eu falei, ó, essa pontinha aqui, que a gente deixou lá no início, ela vai servir agora pra gente fazer o nosso último ponto, tá? O fio do novelo agora ele vai ficar aqui quietinho. O que a gente vai fazer? Introduzir a agulha aqui no buraquinho, puxar o fio, aquela pontinha que sobrou, tá? É o que a gente vai puxar. Aqui, ó, dessa forma. E vai passar por dentro da laçada, que tava aqui, tá? E aí puxa. Venho aqui no próximo ponto, introduzo a agulha passando pelas duas alcinhas, puxo, assim. Venho aqui, ó, aqui atrás, porque a gente vai fazer assim, ó, tá? Ele vai ficar um ponto baixíssimo também. E aí, nós vamos vir aqui, ó, introduz a agulha aqui, nesse buraquinho, aqui, ó. Ó, ela vai sair aqui, tá vendo? Aí, laça a agulha e puxa, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, aqui pra trás, tá? É desse jeito. Olha como fica perfeito o acabamento, ó. Depois, é só vir aqui e fazer assim, ó, puxar esse fio pra cá, por debaixo dessa alcinha aqui, ó, pra poder dar o acabamento, pra ficar igual os outros, tá vendo? Ó, assim. E aí, corta o fio que vem do novelo, traz por baixo desse daqui e espera prender a parte da bolsa aqui, né, pra poder finalizar. Igual eu fiz desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, eu ainda não finalizei as duas pontinhas, que eu vou jogar ela por dentro dos pontos pra gente finalizar com isqueiro pra ficar um acabamento bem legal, tá? Agora, nós vamos partir pra parte que... Partir pra parte é ótimo, né? Nós vamos prender as duas partes aqui na bolsa, tá? Já volto. Eu já prendi um lado aqui da bolsa, olha como fica lindo, gente. Eu adoro essa parte aqui de cima do acabamento, olha como fica perfeito. Você não consegue ver nada na parte de baixo, ó, não aparece nada desse ladinho aqui. Até por dentro fica lindo também, fica um acabamento legal, tá vendo? Fica lindo, né? Ó, fica bem quadradinho, bem certinho, tá vendo? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu prendo, tá? Vamos fazer desse lado aqui juntas. Essa parte aqui de baixo, ó, tá vendo? Depois eu vou arrematar, do outro lado já foi, ó. Aí, desse lado aqui, eu vou mostrar pra vocês no final como é que a gente faz pra arrematar e ficar muito perfeito, né? Porque essa parte aqui, ela vai ficar visível pra cliente, né? Quando ela abrir a bolsa aqui em cima, essa parte aqui de dentro, do pesponto, ó, aqui fica visível, né? Tá vendo? Então, legal é ficar com acabamento, né? Bem perfeito, bem bonitinho. E quanto a isso, eu sou bem chata, né? Eu gosto de um acabamento bem perfeito. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Pra poder prender aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma fita métrica e nós vamos medir aqui, ó, pra gente achar esse meio aqui, tá? Nós vamos ter como base essas duas meia argolas aqui, tá? E aí nós vamos fazer assim, ó, eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar a fita métrica aqui, bem aqui na pontinha aqui da meia argola, tá? Como eu tô fazendo aqui, ó. E você vai vir com a fita esticando toda essa parte aqui de cima, tá? E vai vir até o outro lado aqui, ó, da meia argola, que vai dar aqui, ó, 23 centímetros, tá vendo? Ó, 23 centímetros. Então, nós vamos achar o meio de 23, que é 11,5, certo? 11 centímetros e meio. Aqui ela tá esticadinha. 11 centímetros e meio tá dando aqui, ó, tá? Então, é nesse ponto aqui o meu meio, 11 centímetros e meio. Vou pegar o marcadorzinho e vou colocar aqui como eu já fiz. Então, pronto, eu já tenho o meio. Tendo o meio, eu vou pegar
Esse meio, gente, é só pra balizar a gente, tá? Só pra não deixar a gente perdida. Mas, assim, o mais importante mesmo é que essas partes aqui, ó, as pontas, elas fiquem na direção da meia argola. Que eu gosto de deixar, né, bem centradinho, bem bonitinho. Mesmo assim, às vezes eu tenho que desmanchar e fazer de novo, porque às vezes, de alguma forma, ela fica meio tortinha. E crochê é isso, né? Um faz e desmancha e tá tudo certo. Então, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui vai ficar no meio aqui. E eu vou colocar de uma forma que a ponta fique aqui, ó, na direção da meia argola. Não pode ficar aqui no pezinho e nem pode ficar muito lá em cima. Ela tem que ficar mais ou menos no meio, tá? Então, é aqui, essa ponta, o meio, que vai me balizar, e a outra ponta aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um marcador só pra não entortar, ficar torto quando for prender, né? Conforme você vai crochetando, automaticamente vai saindo do lugar. Então, o que você faz? Pra não deixar torto, você vem aqui com o marcador e prende. Aqui, ó. Aqui e... Opa! Novamente aqui, ó. Aqui e aqui. Eu vou prender desse lado assim. E aí, depois eu venho do outro lado e faço a mesma coisa, tá? Só pra ficar certinho mesmo na hora da gente começar o crochê, depois esses marcadores vão sair daqui. Presinho, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio, que eu deixei sobrando aqui, e vou passar ele todo aqui pra trás, tá? Com a ajuda da agulha, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Vou passar ele todo lá pra trás. Vamos puxar. Prontinho, todo lá atrás. E agora eu vou começar a fazer ponto baixo, aqui, ó. Na verdade é baixíssimo, tá? Ó, eu vou introduzir a minha agulha aqui, nas duas alcinhas do ponto aqui dessa parte quadradinha aqui, eu peguei nas duas alcinhas, tá? Aí, depois eu vou vir aqui, ó, e vou pegar só na alcinha de trás aqui, ó. Aqui. Vou dar uma laçada na agulha, vou puxar e vou fazer o meu primeiro ponto aqui, tá? Agora, nós vamos continuar fazendo baixíssimo, ó. Duas alcinhas. Nessa parte aqui da frente são as duas alcinhas, tá? Não esqueçam. Nessa parte aqui de trás é uma alcinha só. Que aí depois fica com esse acabamento bonito aqui, tá? Então, aqui, aí uma alcinha só, dou a laçada na agulha, puxo e faço um baixíssimo. Novamente. Ah, antes de fazer, já aconteceu aqui o que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui, essa quantidade de ponto aqui, não quer dizer que vai ser a mesma quantidade de ponto aqui de baixo, tá? Porque nunca bate. E aí, vocês vão no olhômetro vendo se vai precisar pular ponto ou não. Aqui eu já senti a necessidade de pular, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou tirar aqui o meu marcador que já não precisa. Marcador não, né? Que aqui ele vira prendedor. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ele tá aqui, tá vendo? Olha como é que é. A minha agulha retinha, olha onde ela tá indo. Ela tá indo nesse aqui de trás, aonde eu já fiz. Então, eu teria que entortar minha agulha um pouquinho e colocar essa aqui da frente. Só que eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou começar a deixar o meu crochê torto mesmo. A agulha, ela vai andando, vai entortando. Chegar lá na frente, eu já vou estar fazendo isso aqui, ó, pra tentar alcançar o ponto. E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse aqui, vou puxar um pouquinho esse fio e vou no da frente. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo, só que eu vou fazer no ponto da frente. Então, duas alcinhas, uma alcinha e puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Novamente, duas alcinhas, uma alcinha e faço o meu ponto baixíssimo. Mais uma vez, ó, uma alcinha, duas alcinhas, desculpa, uma alcinha e faço o meu ponto baixíssimo. Por enquanto tá dando tudo certo, a minha agulha tá indo retinha. Mas aqui, ó, eu já tô vendo que eu vou ter que pular novamente, porque olha, eu vou introduzir a minha agulha aqui e ela vai na direção desse aqui que eu já fiz. E eu não quero isso. Então, eu vou pular, vou esticar um pouquinho o meu fio e vou pro ponto da frente. Eu vou pegar duas alcinhas, uma alcinha e vou laçar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, duas alcinhas, uma alcinha, dou a laçada na agulha, puxo e faço o meu ponto baixíssimo. É só isso, gente. Olha como fica legal. E aí, se atentem para o que eu falei para vocês. Não pode, a agulha,
vocês não tem que fazer isso aqui, ó, pra buscar o ponto. Ela tem que vir sempre retinha. Sempre ela tem que entrar nesse ponto aqui de baixo e continuar reta pra pegar o outro lá atrás. Se em algum momento você tiver que fazer isso aqui, volta, pula um e entra no próximo, que aí vai dar certo, tá? Porque se vocês fizerem assim, no final vai estar tudo torto e não vai dar nada certo. E aí, façam isso durante toda essa volta aqui, tá? Quando chegar mais ou menos aqui no meio, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Pra ver se o de vocês também tá ficando certinho e a gente finaliza. Chegamos nessa parte aqui de baixo já, tá? Olha como tá ficando. Aí eu parei e voltei aqui com vocês porque eu quero mostrar como é que eu faço pra fazer o acabamento desses dois fiozinhos que ficaram lá dentro, né? Do pesponto que a gente fez nessa parte aqui de curva. Então, eu faço assim. Vocês podem fazer depois que finalizar tudo também, tá? Depois que terminar de prender toda essa parte aqui, pode fazer. Mas prefiro fazer logo, que aí já poupa trabalho, né? O que você vai fazer? Vai pegar aquela agulha mais fininha e vai introduzir aqui no buraquinho, aqui no meio do ponto, e vai puxar as duas perninhas aqui pra fora, tá? Aqui, ó, puxei uma aqui e vou puxar a outra desse lado aqui. E aí façam assim mesmo, puxam uma de um lado e outra do outro, que é pra ficar bem seguro aqui dentro e não correr o risco de soltar, né? Porque como a gente passou por debaixo do ponto, ó, e aí é melhor puxar uma de um lado, outra do outro e deixar assim, tá? Deixem ela aqui, continue fechando, porque depois a gente vai arrematar. Mas é importante vocês saberem que elas têm que vir aqui pra fora, que a gente vai fazer o arremate delas por fora mesmo, tá? E aqui, ó, eu vou continuar, tá? Da mesma forma que eu falei pra vocês lá atrás no vídeo, aqui, ó. Introduzo aqui, pego duas alcinhas, pego uma alcinha aqui do ponto do couro e puxo e faço o meu baixíssimo. Novamente, ó, mais um aqui que eu vou precisar pular, tá vendo? Aqui, ó, eu introduzo a minha agulha retinha aqui, ó. Se eu continuar com ela reta, ela vai aqui, ó, no ponto que eu já fiz, que eu já peguei a alcinha. Eu quero nesse aqui. Pra eu ir nesse aqui, eu tenho que encurvar ela aqui, ó. Eu tenho que inclinar ela, na verdade, aqui. E eu não quero isso. Então, eu vou tirar desse ponto, vou passar pro outro, aqui, vou introduzir aqui, pego uma alcinha, faço o meu ponto baixíssimo, puxo aqui o fio, na verdade, né, se ele quiser vir, e faço o meu baixíssimo, tá? Vou continuar fazendo, quando chegar aqui na lateral, eu volto, porque aqui já começa a ficar mais apertadinho, porque o couro já começa a ficar esticado, vocês vão ter uma dificuldade maior, mas eu volto aqui pra gente fazer junto. Cheguei aqui na lateral, ó, aí como eu falei pra vocês, o couro já começa a ficar esticadinho, aí parece que não vai dar certo, parece que vai faltar, mas não. Parece que vai faltar couro, né? Mas não, ó, é só ajustar que ele acerta, tá? Ó, puxa um pouquinho aqui, estica um pouquinho aqui, ajeita o crochê aqui, que vai dar certo. Aí, continua fazendo assim, ó. Introduz a agulha de duas alcinhas, uma alcinha só, laçada na agulha, puxa e faz o baixíssimo. Novamente aqui, ó. Aí, levanta um pouquinho o couro aqui, puxa, faz o baixíssimo. Novamente, aqui. E aí, como eu falei pra vocês, é um pouquinho mais difícil, mas com a paciência que a gente tem, né? Se a gente não tiver, a gente arruma, a gente consegue fazer. Aqui, ó, aí eu vou ajeitando. Aí aqui, ó, novamente aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. Eu coloco a minha agulha aqui e ela retinha, ela dá no ponto anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse pontinho. Não tem problema de ser na curva, tá? Não fica feio, não fica abrindo, não fica nada. Eu passo pro próximo, aí sim, ó, eu introduzo no próximo ponto aqui, pego a alcinha de trás, dou a laçada na agulha, puxo e faço o baixíssimo. E aí eu vou continuar aqui, tá? Sempre ajeitando aqui, porque a gente já tá na parte final. Aí, ó, novamente, um aqui. Se eu introduzir aqui, ele retinho, ele vai pro ponto de trás. Se eu introduzir a minha agulha aqui para que ela fique retinha, ela vai pegar no ponto de trás, né? E eu não quero isso, então eu vou pular novamente. Vou pegar esses dois aqui, duas alcinhas. Aqui. Mais uma aqui. Laço. Puxo. Aqui, tá? Continue aí, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer aqui, ó, novamente como a gente tava fazendo.
E aí eu puxo, faço um baixíssimo. Aqui eu vou pular, tá? Vou pro próximo ponto. Vou pegar aqui na alcinha de trás, vou puxar, baixíssimo. E mais um aqui pra finalizar, ó. Aqui, 2 alcinhas, alcinha de trás, puxo e faço baixíssimo. E aí terminou, não tem mais o que fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu fio todo pra cá, vou introduzir ele nesse próximo ponto aqui, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha. E aí, com uma agulha mais fininha, ó, eu vou introduzir ela aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Vou puxar o fio lá pra trás, assim. Vou voltar com ele aqui na frente. Vou vir aqui atrás do ponto, vou introduzir a agulha aqui. Não tem uma regra, tá, gente? É onde vocês acharem que vai ficar melhor. Aqui, ó, puxa. E aí deixa bem apertadinho assim, ó. Que é pra ficar um acabamento bem bonitinho aqui na frente. E aí, depois é só vir com esse fio aqui por dentro, dos outros pontos aqui, ó. Pega aqui na alcinha. Aqui. Passa o fio aqui, puxa, pra poder fazer o arremate, tá? Desse fio aqui, ó, novamente aqui por trás. Aqui, com a agulha mais fácil, com a agulha mais fina é mais fácil, né? Pra você conseguir fazer. E aí vai fazendo isso até onde vocês acharem necessário, tá? E aí depois é só cortar esse pedacinho e queimar de uma forma que ele fique escondidinho lá dentro, tá? E aqui embaixo, ó, como eu falei pra vocês, aquela parte de baixo, né, dos 2 fiozinhos, eu faço assim, ó. Eu pego aqui, eu não pego na frente pra não ficar aparecendo, eu pego aqui no meio do ponto, ó, se vocês observarem, vocês vão ver que tem uma alcinha aqui, venho aqui por baixo, ó, e novamente aqui por baixo e puxo esse fiozinho pra cá. Ó, aqui. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que eu puxei alguma coisa ali de trás, que o fio não tá vendo, tá? Agora, ó, tá vendo? Assim. Peraí que prendeu alguma coisa aqui, que eu sempre queimo a pontinha do fio pra não ficar desfiando, aí depois fica ruim de passar, né? Aqui faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui, ó, passo por baixo de tudo, de todas as alcinhas, puxo ele pra cá, ó. Depois eu corto ele bem rentinho aqui e queimo. E com a ponta da agulha mesmo eu empurro ele lá pra dentro. Aí fica assim, ó, esse acabamento aqui bem perfeitinho, tá vendo? Que quase não dá pra ver que você fez um arremate aqui, tá? Eu vou fazer esses arremates aqui e esse aqui também. Depois eu volto com a nossa bolsa finalizadíssima pra vocês verem que lindeza que ela fica. Finalizada a nossa bolsa, olha que linda que ela ficou. Já coloquei a minha etiquetinha aqui da Rosa Pink. Olha que graça. Fica muito perfeita, gente. Ó, e dá pra usar com 2 alças. Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, esse kit da Dalu Machado vem com 2 alças. Essa de mão, né, que é essa pequenininha aqui. E essa aqui de ombro, que tem regulagem também. A sua cliente vai ficar bem feliz com essa bolsa linda, com essas 2 opções de uso de alça, né? Aí fica muito perfeitinha, tá vendo? Fica linda, ó. Eu tô muito apaixonada nessa bolsinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!